nós vamos continuar os nossos estudos falando sobre soluções e agora sobre diluição e mistura de soluções. Essa mistura é sem a reação química. O que é uma diluição? Diluição é um processo que consiste em adicionar um solvente puro a uma solução que já esteja pronta e o objetivo é diminuir a concentração da solução. Então, eu já tenho lá uma solução preparada, eu adiciono mais solvente a essa solução e aí eu tenho uma solução diluída. Vamos pensar assim, estou lá na minha casa fazendo suco. Aí eu pego um pacotinho do Tang e adiciono em 1 litro de água. Só que nessa hora que eu acabei de fazer o suco, chegou visita. E aí, 1 litro só do suco não vai ser suficiente. O que eu posso fazer? Adicionar mais água ao suco. Por quê? Porque daí o volume desse suco vai ser maior. E aí eu consigo servir a todas as minhas visitas. Só que esse suco vai ter o mesmo sabor que antes? Obviamente que não. Por quê? Porque aqui eu ainda continuo com um pacotinho só do suco. Só que o volume aqui aumentou. Então, significa que essa solução é uma solução mais diluída, certo? A solução inicial tem o volume inicial, a concentração inicial e a massa do soluto inicial. Quando eu adicionar um solvente, eu vou formar uma solução final. O volume dessa solução final, ele é a soma do volume inicial, o que já tinha, mais a quantidade adicionada, mais o volume do solvente. A massa nas duas situações é a mesma. Então, se eu tinha lá um pacote de Tang, a massa é a mesma. Se as massas são iguais, eu posso fazer uma igualdade. Então, a massa na primeira solução é igual à massa na segunda solução. Lembra lá da fórmula? Concentração é igual a massa sobre volume. Se eu isolar a massa, concentração vezes o volume. Então, eu posso fazer isso para as duas soluções. Concentração inicial vezes o volume inicial. Então, inicial é aqui o primeiro caso. Igual a concentração final vezes o volume final. Isso aqui no segundo caso. Lembrando que o solvente ele é adicionado à solução inicial. Só que o volume dele só é contado lá no volume final. Essa aqui é a equação, é a fórmula que nós vamos utilizar para resolver os exercícios de diluição. Na fórmula que nós vimos ali no slide anterior, eu uso a concentração como C. Só que essa concentração pode ser a concentração comum ou a concentração molar. Ainda pode ser também a concentração em porcentagem. Nós vamos ver em alguns exercícios que também dá para resolver cálculo com porcentagem. Só que o que tem que ficar muito claro? Que se a concentração inicial for em concentração comum, a concentração final também vai ter que ser concentração comum. Se for molar, os dois têm que ser molar, ou seja, as duas concentrações precisam estar na mesma unidade. A mesma coisa vai acontecer com o volume. Os volumes também precisam estar na mesma unidade. Então, os dois em ml ou os dois em litro, tanto faz. Mas os dois precisam estar na mesma unidade. Vamos então agora para o primeiro exemplo. O volume em mililitros ml, então mililitro ml, de uma solução meio mol por litro de nitrato de prata, necessário para preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro desse sal, é igual a... Primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra lá da fórmula. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Vamos coletar os dados aqui do exercício. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Vou reler o exercício buscando quais são as informações. Então, ele está dizendo lá que o volume em ml de uma solução meio mol por litro. Então, isso é o quê?
Isso é a concentração inicial da solução, meio mol por litro. O volume em mililitros necessário para preparar 200 ml de uma solução. Então, esse daqui é o volume final que eu vou utilizar, 200 ml, que eu vou preparar. Qual é a concentração, então, dessa solução? 0,1 mol por litro. Então, isso é a concentração final, 0,1 mol por litro. Qual é o volume inicial, então? Quanto que eu tenho que tomar dessa solução inicial? Quanto que eu tenho que pegar dessa solução inicial para produzir a solução final? Então, vou substituir aqui os dados na fórmula. Meio vezes o volume inicial é igual a 0,1 vezes 200. O volume inicial vai ser igual a 20 dividido por meio. O volume inicial vai ser 40. 40 é o quê? ml. Por que 40 ml? Porque eu estou procurando o volume inicial. O volume final está em ml, então significa que esse daqui também é ml, 40 ml. Segundo exemplo, um laboratorista precisa preparar solução meio mol por litro de sulfato de sódio, aproveitando 200 ml de uma solução 0,8 mol por litro do mesmo sal. O que ele deve fazer com essa solução 0,8 mol por litro? Primeira coisa, coletar as informações. Lembra lá da fórmula. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então, quais são as minhas informações fornecidas pelo exercício? Eu preciso preparar uma solução meio mol por litro. Então, significa que isso é a concentração final. Eu preciso dela com essa concentração lá no final. E eu vou aproveitar 200 ml de uma solução que já está pronta. Esses 200 ml é o volume inicial, 200 ml. Qual é a concentração dessa solução inicial? 0,8 mol por litro. Qual vai ser, então, o volume final dessa solução? Substituo lá na fórmula, 0,8 vezes 200 igual a meio vezes o volume final. O volume final vai ser igual a 160 dividido por meio. O volume final vai ser 320 ml. Muito bem. O volume final é 320 ml. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou ter que diluir a solução que já está pronta. Volume final, lembra que é a soma do volume inicial mais a quantidade que eu adicionei de solvente. Qual que era o volume inicial? O volume inicial era 200 ml. Então, 200 mais o volume do solvente é igual ao volume final, 320 ml. Quanto mais 200 dá 320? 120. Então, significa que o volume que eu adicionei desse solvente é de 120 ml. Então, a resposta do exercício é adicionar 120 ml de água. Para quê? Para que o volume final seja 320 ml de solução. Terceiro exercício. Os médicos recomendam que o umbigo do recém-nascido seja limpo usando álcool a 70%. Olha lá, álcool 70% não serve só para higienizar as mãos, mas serve também para curar o umbigo do recém-nascido. Contudo, no comércio, o álcool hidratado, 96% e 96% de álcool, 4% de água. Logo, é preciso realizar uma diluição.
Qual o volume de água pura que se deve ser adicionado a 1 litro de álcool hidratado, 80%, volume, para se obter uma concentração final de 50%? Então, de novo, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Vou lá coletar os dados. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. A concentração inicial, apesar de ele ter colocado vários dados aqui no exercício, é só essa parte aqui que realmente importa para que a gente resolva, certo? Então, qual o volume de água pura que deve ser adicionado a 1 litro de álcool hidratado, 80%? Então, a concentração inicial é 80% e o volume inicial é de 1 litro. Para que eu obtenha uma solução com concentração final de 50%. Então, eu preciso descobrir aqui o volume final e depois o volume de água que eu vou ter que adicionar. Então, aqui, concentração inicial é 80, volume inicial 1 litro. Concentração final 50, volume final não sei qual é, vou calcular. Volume final vai ser igual a 80 dividido por 50, 8 dividido por 5, 1,6 litros. Isso daqui é o volume final, volume total. Lembra lá, o volume final é a soma do volume inicial mais o volume de solvente que foi adicionado. 1,6 é igual a 1 mais o volume do solvente. Então, significa que o volume do solvente é 0,6 litros, ou 600 ml. Então, a resposta do exercício, a resposta final do exercício é 600 ml. Continuando, nós vamos falar sobre a mistura de soluções que tenham o mesmo soluto. Então, eu tenho duas soluções, A e B, formando uma solução final. Então, aqui eu tenho a solução A e a solução B juntas, misturadas para formar a solução final. Então, aqui eu tenho o volume A, a concentração A, então o volume da solução A, a concentração da solução A e a massa da solução A. O volume, a concentração e a massa da solução B. O que eu vou ter no final? Volume final. O volume final é a soma dos volumes iniciais, do volume da solução A e do volume da solução B. A massa também vai ser a soma entre as duas soluções, solução A e a solução B. Como a massa final, então, é a soma das duas, eu posso reescrever isso a partir dos dados de concentração e volume. Lembra lá, só para a gente relembrar, que a concentração é a massa sobre o volume. Se eu quero isolar a massa, fica a concentração vezes o volume, que é isso que está aqui. Então, é essa fórmula que nós vamos usar quando a gente quiser calcular alguma coisa relativa à mistura de soluções, sendo que essas soluções tenham o mesmo soluto. Então, aqui o primeiro exemplo. Exclusivamente por meio da mistura de duas soluções aquosas de sacarose, concentração meio mol por litro e 1 mol por litro. Tem como eu obter uma solução 0,6 mol por litro, 0,9 e 1,2? O que eu consigo saber? Isso já logo de cara num exercício. Se uma concentração é meio mol por litro, que é a mais diluída, né, tem menor concentração, e a outra é 1 mol por litro, que é a mais concentrada. Quando eu misturar essas duas soluções, significa que a concentração final vai estar entre esses valores, entre o diluído e o concentrado. Então, tem que estar entre meio e 1. Não pode ser abaixo de meio e também não pode ser acima de 1. Sempre vai estar entre esses valores. Então, pode ser 0,6? Pode. Pode ser 0,9? Pode. Pode ser 1,2? Não.
Por quê? Porque 1,2 é maior do que a solução mais concentrada, que é 1. Ok? Primeiro exemplo de cálculo. Então, eu tenho aqui duas soluções, A e B, e eu vou misturar essas duas soluções, que têm o mesmo soluto, o mesmo solvente, e eu quero calcular a concentração da solução final, a solução C. Então, aqui já está até mais fácil para a gente tomar os dados. Então, 100 ml é o volume da A, 0,30 mol por litro é a concentração da A. 200 ml é o volume da B, 0,15 é a concentração da solução B. O que eu consigo tirar de informação das duas aqui? O volume final. O volume final é a soma dos volumes iniciais, A e B. Então, o volume final vai ser 100 mais 200. Então, o volume final vai ser 300 ml. Então, eu já tenho essas informações. Vou lá calcular. Concentração final vezes o volume final é igual a concentração do A vezes o volume do A, mais a concentração do B vezes o volume do B. Ah, se eu tiver 3, 4 soluções misturadas, eu vou adicionar aqui. Concentração do C, volume do C, concentração do D. Quantas equações ou quantas soluções tiverem sido misturadas. Como aqui eu só tenho duas, só a solução A e B. Concentração final é o que eu vou calcular. O volume final eu já sei que é 300. A concentração A é 0,3, o volume do A, 100 ml. A concentração do B, 0,15, o volume do B, 200 ml. Então, concentração final vezes 300 vai ser igual a 30 mais 30. Concentração final vai ser 60 dividido por 300. O 300 está aqui multiplicando, passa dividido. 60 dividido por 300. 6 dividido por 30. 0,2 mol por litro. Então, a concentração da solução final é 0,2 mol por litro. Continuando, mistura de soluções de solutos diferentes. O que significa? Significa que eu tenho solutos diferentes, mas que esses solutos não têm uma reação química. Então, se eu tiver aqui um soluto A na primeira solução e o soluto B na segunda solução. Eu tenho o volume de cada uma delas, tenho a massa de cada um desses solutos e tenho a concentração de cada um desses solutos. Eu vou ter que tratar cada uma dos solutos de forma separada, de forma individual. E cada uma delas vai corresponder a uma diluição. Então, para o soluto A, eu vou ter a concentração do A, volume do A, igual à concentração final, volume final. Para o B, mesma coisa. Concentração do B, volume do B, que é o inicial, concentração final, volume final. O que vai ser comum nos dois? A única coisa que vai ser comum vai ser o volume final. Por quê? Porque o volume final, eu misturei os dois no mesmo recipiente, então o volume final vai ser igual para os dois. Mas cada um deles eu vou tratar como um soluto separado, uma diluição separada. Primeiro exemplo, foram preparadas duas soluções aquosas, A e B, e com base nessas informações eu vou ter que calcular a concentração inicial do cloreto de sódio, a concentração inicial da sacarose e depois as concentrações tanto do cloreto de sódio quanto da sacarose na solução resultante, ou seja, na mistura entre elas. Então, concentração em grama por litro. Concentração é massa sobre volume, massa do soluto sobre volume. A massa do cloreto de sódio é 2, o volume é 0,1. Por que 0,1? Porque aqui está em ml e eu preciso da concentração em grama por litro. 2 dividido por 1 dá 20. Então, a concentração AA,
que é o cloreto de sódio, é 20 gramas por litro. Vou fazer a mesma coisa para a sacarose. Concentração é igual a massa sobre volume. A massa é 10, o volume é 0,4, dá 25. Então, a concentração do B, que é a sacarose, é 25 gramas por litro. Agora eu quero saber a concentração de cada um deles na solução final. Como eles são solutos diferentes que não reagem entre si, eu vou tratá-los de maneira separada. Cloreto de sódio de um lado, sacarose do outro. Concentração A, 20 gramas por litro, que a gente viu no exercício anterior. O volume A, 100 ml. A concentração final é o que eu quero calcular. E o volume final, qual que é o volume final? O volume final vai ser a soma dos dois volumes. Então, 100 mais 400, o volume final é 500 ml. 500 ml é meio litro, 0,5. Então, 0,5 litros. Concentração A vezes o volume A igual a concentração final vezes o volume final. 20 vezes 100 igual a concentração final vezes... Opa, aqui não é 100, é em ml, então é 0,1. Concentração final vezes 0,5. Concentração final vai dar 2 dividido por meio, 4 gramas por litro. Então, isso é a concentração final para o NaCl. Vou fazer a mesma coisa para a sacarose. Concentração B, volume B, concentração final, volume final. Concentração B, 25 gramas por litro. Calculamos aqui na letra B. Volume, 400 ml, 0,4 litros. Concentração final eu vou calcular e o volume final é meio litro. Então, concentração B vezes o volume B é igual a concentração final vezes o volume final. 25 vezes 0,4 igual a concentração final vezes meio. 25 vezes 0,4, 10, igual a concentração final vezes meio. Concentração final vai ser 10 dividido por meio, que vai dar 20. 20 gramas por litro é a concentração final da sacarose. Ok? Encerramos então assim a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem à videoaula, dá uma olhadinha de novo. Resolvam todos os exercícios e tirem suas dúvidas.